4 de maio de 2023 e vamos começar aqui a disciplina, né, a UC de eletricidade, ok? Muito bem, pessoal, vamos lá então. Antes de mais nada, vocês têm que entender o seguinte: a eletricidade, antigamente, ela não era vista como nós a vimos e conhecemos atualmente. A física, ela era dividida em 4 grandes segmentos: a mecânica, a ondulatória, a eletricidade e o magnetismo. Essas duas disciplinas, hoje você sabe muito bem que a gente estuda elas o quê? Em conjunto. Mas antigamente, lá nos séculos 17, 18, elas eram estudadas de maneira o quê? Separada. Somente com James Clerk Maxwell, que elaborou 4 equações, certo? 4 equações do eletromagnetismo, que ele uniu a eletricidade com o magnetismo, dando origem a este nome, certo? Pois muito bem. Dentro da eletricidade, pessoal, nós temos 3 grandes ramos. Nós temos a eletrostática, nós temos a eletrodinâmica e nós temos o eletromagnetismo. A eletrostática é o ramo da eletricidade em que você vai estudar as cargas elétricas de uma maneira muito mais micro, muito mais pequena. Já a eletrodinâmica, você vai estudar o comportamento dessas cargas em dimensões maiores, ou seja, já em circuitos, o que provoca uma mudança de cargas, o que provoca um acúmulo de cargas em certos elementos, como capacitores, indutores, gerando campos elétricos e magnéticos, tá? E também nós temos o eletromagnetismo, que são os fenômenos que nós dispomos, né, e que estudamos hoje em dia, que envolvem essas duas áreas da física. Pois muito bem. Aqui nós temos o conceito de eletrostática, que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas de maneira estática, e a eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas de maneira o quê? Mais dinâmica, ou seja, em movimento. Em movimento. Pois muito bem. Antes de mais nada, você precisa entender como que nós chegamos até aqui. Alguns experimentos foram muito necessários e foram bastante importantes para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje, o conhecimento que nós temos hoje. Um desses experimentos foi a experiência da gota de óleo de Millikan. Millikan. O que foi essa experiência da gota de óleo? Ele pegou uma cuba, né, no formato cilíndrico, colocou aqui um borrifador, gotículas de óleo, né, um óleo aqui dentro desse borrifador, uma placa aqui em cima carregada positivamente, uma placa aqui embaixo carregada negativamente, e aqui ele estava eletrizando essas placas através do quê? Do vidro. O que ele fez? Ele borrifou essas gotas de óleo e percebeu que elas saíam da placa positiva em direção à placa o quê? Negativa, certo? Isso aqui surgia uma chamada energia cinética. Quando você fala de energia cinética, é o quê? Movimento, tá? Energia cinética. Então ele descobriu o seguinte, que as gotas de óleo, quando elas eram carregadas, elas saíam do meio mais positivo para o menos negativo, certo? Isso aí no português comum, ou seja, do polo positivo para o polo quê? Negativo. E aí foi através dessa experiência que ele obteve o valor da carga elementar do elétron, que é de 1,61 vezes 10 a menos 19 coulomb, correto? E ficou evidente também nessa experiência o quê? Que forças elétricas
interagiam entre essas cargas, tá? Dessas gotículas de óleo. E o que evidenciou o seguinte, que cargas elétricas de mesmo sinal ou mesmo módulo têm a força de quê? Repulsão. Enquanto que cargas elétricas de modos diferentes, né, ou de cargas diferentes, elas sofrem o quê? O princípio da atração. Por isso que mais com mais repulsa, menos com menos repulsa, mais com menos ou menos com mais se atrai, ok? Muito bem. Carga elétrica nada mais é do que uma relação entre prótons e elétrons num átomo, certo? Pois muito bem. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: carga elétrica, carga elétrica, carga elétrica, ela pode ser determinada da seguinte equação: carga é igual ao número de partículas que ela tem vezes o valor da carga elementar. É por isso que se você tiver o valor da carga e saber de cabeça o valor da carga elementar do elétron, que é 1,61 vezes 10 a menos 19 coulombs, você é capaz de determinar a quantidade de partículas que esse material, esse elemento, dispõe. Outro ponto importante que você tem que entender aqui: carga elétrica em movimento gera campo elétrico, que a gente representa por E com a setinha em cima. Então, isso aqui é o significado de campo, campo elétrico. Campo elétrico. E se eu tenho campo elétrico, né, que cargas em movimento geram campo elétrico, eu tenho também um campo magnético, que a gente representa pela letra B, com a setinha em cima. Campo magnético. Campo magnético. Você pergunta assim, mas professor, aonde que a gente vê isso na prática? Quando você vai para a indústria, você vai lidar com motores de todos os tipos, né? Mas principalmente o que a gente mais lida na indústria é com motores do tipo CA. Nós temos motores do tipo CC e do tipo CA. Para quem não conhece, não sabe, é corrente contínua, corrente alternada. A indústria, ela utiliza muito mais os de corrente o quê? Alternada. Os de corrente contínua, por exemplo, eles são muito úteis, mas eles são mais caros e eles exigem o quê? Um maior grau de manutenção. As suas peças, elas são mais caras, por isso eles não são tão o quê? Utilizados. Mas dependendo do tipo de especificação que você está fazendo, dentro de uma indústria, você pode utilizar motores do tipo quê? CC. Quando você for estudar isso mais à frente, você vai ver que os motores, eles geram campo elétrico magnético através de uma bobina que movimenta o quê? Que movimenta o interno dele, que é o rotor, tá ok? Que proporciona a velocidade necessária para que haja o quê? Trabalho e energia, beleza? Então, carga elétrica, ela dispõe disso, que num fio ou um determinado meio condutor, quando tem carga elétrica em movimento, eu tenho campo elétrico e, consequentemente, eu tenho campo magnético. Uma relação matemática muito própria disso é o quê? Que campo elétrico
feira, né? Pessoal, estão me ouvindo agora? É porque a internet que caiu, beleza? Acontece até nas melhores famílias. Vamos lá de novo. Então, a relação que nós temos é o seguinte: se eu tenho cargas elétricas em movimento, eu tenho campo elétrico e tenho também campo magnético. E a relação entre eles é o quê? Que o campo elétrico dividido pelo campo magnético, eu tenho a velocidade da luz, que a gente chama de C, tá? Que representa o quê? C é igual a 300 mil quilômetros, ou 3 vezes 10 à oitava, metros por segundo, que é a velocidade da luz. Beleza? Muito bem. Então, eu tenho isso. Carga elétrica, ela me proporciona esse tipo de coisa. Então, voltando. Uma outra experiência que foi muito importante para a descoberta disso foi a balança de Coulomb, certo? O que aconteceu? Coulomb, ele era um oficial francês, tá, de alta patente, mas também ele era um físico. E o que ele fez? Ele construiu uma balança e aqui ele o que? Carregou duas esferas. Ele carregou essa esfera de maneira positiva, que eu estou indicando, e essa roxa aqui ele carregou de quê? Negativo. Neste ponto aqui, ele colocou um pedaço de arame, uma haste, de um cabo muito resistente, e aqui também. O que ele percebeu? Que quando essas cargas elétricas elas sofriam atração, aumentava-se o quê? A força de tração, a força de tração nesse fio. Ou seja, ele ficava o quê? Mais rígido. Só que ele percebeu o seguinte, ele percebeu que esta força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho uma distância muito grande entre essas duas cargas, a minha força, ela cai o quê? Pela metade. Se eu aproximo muito, certo? Então, essa força, o quê? Aumenta ao quadrado, ok? Então, essa aqui ficou conhecida como a lei de Coulomb, que força elétrica é igual a constante pelo módulo dessas duas cargas dividido pela distância ao quadrado. Aí você me pergunta, professor, esse K aqui, essa constante, ele já é determinado? Sim, ele já é determinado. E nós temos ele como 9 vezes 10 a nona newtons, que representa a força, a unidade de força, metro quadrado por coulomb quadrado. E vem outra pergunta. Professor, essa equação aqui, ela é demonstrada ou ela é simplesmente determinada? Ela é simplesmente determinada, é o que a gente chama de uma equação empírica. Equação empírica, peraí, aqui. Equação empírica, tá? Porque ela não tem demonstração, mas na prática, quando você aplica os valores, jogando os valores aqui, você facilmente determina o valor da força elétrica. Aí você pergunta, professor, mas como que a gente determina isso na prática? Hoje em dia, nós temos os chamados aceleradores de partícula, tá? Que eles determinam isso. Tá? Eu vou ver se eu acho uma foto aqui para vocês. Achei. Como que funcionam os aceleradores de partícula? Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Não, a da foto. Não, né? Quer ver? Achou agora? Tá vendo agora? Estão vendo aqui? Sim. Beleza. Isso aqui, pessoal, é um acelerador de partículas. O que acontece? Você utiliza a energia das bobinas, tá? Que aqui no interior vai gerar um campo elétrico e um campo magnético muito forte, certo? E o que acontece? Você utiliza esse campo elétrico na separação de algumas partículas, certo? E o que você faz? Quando você pega uma partícula, você utiliza o quê? Um princípio
dentro da física moderna que nós chamamos de cativeiro de partículas, né? Você prende essa partícula numa armadilha. E para que você utiliza isso? Para que você estuda, por exemplo, o movimento dessa partícula, se ela é positiva, se ela é negativa, e a partir disso você pode determinar alguns pontos elementares, como, por exemplo, materiais que você pode vir a descobrir no futuro, certo? Materiais elétricos, magnéticos, tudo isso se encaixa perfeitamente. Esse aqui, pessoal, é o Sirius. É um dos maiores, se não o maior prédio, que é todo ele um acelerador de partículas, tá ok? Beleza? Ele é nacional, tá ok? Agora eu não sei aonde ele se encontra, tá ok? Mas é um prédio onde que todo ele é um acelerador de partículas. No interior aqui, por exemplo, vocês estão vendo, aqui já se trata dessa armadilha, onde que você prende a carga, né, a partícula que você quer, e a partir dela você descobre o quê? A energia cinética, a massa e também algumas propriedades que podem ser muito úteis no campo dos materiais elétricos, ok? Alguém não entendeu aqui? Pode continuar? Ou todos entenderam? Pode continuar? Nós estamos entendendo aí, professor, mas ainda não apareceu não na sua tela aqui. Aqui da televisão aqui? A tela aqui não apareceu não? Isso. Não, Uai, ainda não. aqui para mim, aqui apareceu? Ainda Apareceu? não, professor. Só o seu que tá assim, porque para mim aqui tá vermelho, ó, tá aparecendo. Pessoal, só o dele que não tá aparecendo, o Pois. de vocês apareceu? Pra mim tá Então, aparecendo. eu vou ter Ixi, então é o que seu, viu, sair É Samuel? normal, tá e aparecendo. entrar de novo. Eu acho que você tem que sair e entrar de novo, viu? Ok. Então, pessoal, pode continuar então? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Pode continuar? Qualquer dúvida vocês me parem. Então, eu vou mais adiante. Então, o que que acontece? Voltando para os slides. O que que acontece? A partir disso, ele comprovou também que cargas elétricas têm forças de interação, como já foi explicado na equação e na experiência de Millikan. E o que que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo. Nós chamamos de corrente elétrica de I, que é igual à variação das cargas pelo tempo. Vocês sabem muito bem que nós temos dois tipos de corrente. Nós temos a corrente contínua, que ela não sofre nenhum tipo de variação em relação ao tempo, e nós temos a corrente do tipo Q, alternada, onde nós temos um valor de pico e nós temos um valor do quê? Mínimo, que a gente chama aqui valor mínimo ou valor de vale, e aqui o valor de máximo, tá? Que ele fica na crista da onda. Na crista. Aí pergunta, professor, a energia elétrica que chega até os nossos lares, essa energia que nós utilizamos para carregar o celular, para computador, para uma infinidade de coisas, ela é contínua ou ela é alternada? Ela é alternada. Ela passa pelo processo de retificação. E o que é retificação? É mudança na amplitude da onda da energia que ela é o quê? Trazida até nós, produzida para nós, tá ok? Mas isso vocês vão ver comigo quando nós falarmos de um pouquinho mais adiante, se der tempo, de máquinas elétricas, que eu vou falar sobre transformadores para vocês. Muito bem. Se eu disse para vocês, como eu disse para vocês, que cargas elétricas em movimento geram campo elétrico, como que acontece? Faraday, que foi um físico e matemático inglês, ele foi o responsável por elucidar muitas teorias, dentre elas a do campo elétrico, em que ele dizia o seguinte, que cargas elétricas geram linhas de campo, certo? Essas linhas de campo, pessoal, são o quê? Representações do que acontece no mundo microscópico das cargas elétricas. Ele diz o seguinte,
Que as cargas elétricas positivas, essas linhas de campo saem dessas cargas e entram nas cargas o quê? Negativas, tá ok? Pois muito bem. E é através disso que é elucidado o valor o cálculo, né, melhor dizendo, do campo elétrico. O campo elétrico ele é calculado pela mesma constante da força, pelo valor desta carga, dividido pela distância ao quadrado. A única diferença aqui é que não tem uma outra carga, tá ok? Então, esse aqui é o cálculo do campo elétrico. E nós podemos perceber o seguinte, que cargas elétricas de mesmo modo, as suas linhas de campo, elas o quê? Se afastam, comprovando, mais uma vez, que cargas de módulos diferentes ou de cargas diferentes se atraem, enquanto que cargas de mesmo módulo, o quê? Se aproximam. Muito bem. E o que é um potencial elétrico? É a quantidade necessária para que haja movimento dessa carga de um ponto a outro. Você vai ver muito isso aqui em circuitos, onde você vai ouvir falar do termo de DDP, ou diferença de potencial ou voltagem. Ou voltagem, certo? Muito bem. O valor dessa carga, dessa equação, perdão, ela é determinado a partir do quê? Da mesma constante, o valor da carga, dividido pela distância, só que dessa vez ela não está ao quadrado. Como que acontece? Se eu tenho uma carga aqui Q1 e ela, vamos supor que ela é positiva, se ela vai até um ponto B e esse ponto B é negativo, essa carga ela vai fazer o quê? Um certo movimento que vai gerando um campo elétrico e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, um campo magnético até chegar a essa carga B. Então, esse valor desta energia de potencial elétrico, é o quê? É a condição que essa carga tem de sair do ponto A até o ponto B, ou seja, é dela de adquirir movimento, tá ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos continuar sim ou não? Pode falar aí, gente. Quem tiver alguma dúvida, pode falar. Podemos continuar sim ou não? Pode continuar. Então, beleza. Seguinte, vamos fazer alguns exercícios aqui para que haja o que maior assimilação por parte de vocês. Diz assim o primeiro. Em um fio metálico, a aplicação de uma DDP entre seus extremos provoca, nele, uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. Qual é o valor aproximado de elétrons, perdão, que chegam ao polo positivo nesse tempo? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma corrente de 10 amperes em 10 minutos. Muito bem. Eu vou calcular o quê? O valor da quantidade de cargas. Eu sei que corrente é variação de carga pela variação do tempo. No sistema internacional, pessoal, não se usa minutos, a não ser que o exercício fundamente isso. No caso, você tem que usar o quê? Segundos. Então, você pode fazer uma regra de 3. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, em 10 minutos, eu vou ter o quê? 600 X. segundos. Com esse tempo, eu posso fazer a multiplicação cruzada, e eu sei que esse tempo aqui vai ser de 600 segundos, ok? Beleza. Então, eu já sei esse tempo, eu vou achar a quantidade de carga. Então, fica como? Variação de carga é igual a corrente vezes o valor do tempo. Beleza. Então, minha quantidade de carga vai ser o quê? Minha corrente, que é 10, pelo meu tempo de 600. Isso me dá um total de 6.000 coulomb.
6.000 coulomb. Ou você pode colocar 6 vezes 10 ao cubo. Ou tem gente que já coloca assim, 6K, que é quilo. Quilo coulomb. Beleza? Mas ele quer saber o número aproximado de elétrons. Então, você tem que vir e utilizar aquela equação que eu mostrei para vocês no começo. Carga é igual ao número de elétrons pela sua carga elementar. Então, eu descobri que aqui dá 6.000, né? Então, é 6 vezes 10 ao cubo. Igual ao número que eu quero descobrir pela minha carga elementar, que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. Então, o meu número vai ser o quê? 6 vezes 10 ao cubo, dividido, aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo, fica 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Se eu fazer essa divisão aqui, deixa eu fazer aqui, 6 dividido por 1,6 vai dar 3,75. Isso implica que o meu N vai ser 3,75 vezes 10 ao cubo. E o menos 19 aqui embaixo, eu posso jogar ele para cima e ele muda o sinal. Fica 10 a menos 19. Ou melhor, 10 a 19. Ele fica positivo. Então, meu N, ele vai ser o quê? 3,75. E como aqui a base é a mesma, você repete e só trabalha com os expoentes. 3 mais 19, 22. Então, aqui tem 3,75 vezes 10 a 22 elétrons nesse material, tá ok? Alguém não entendeu, pessoal? Pode continuar e fazer o próximo exercício, sim ou não? Se vocês não entenderam, pode falar que eu faço de novo. Não tem problema, viu? O importante é que vocês saiam daqui entendendo. Pode continuar então, pessoal? Quem quiser printar, pode printar, para depois fazer, fica à vontade, viu? Nosso tempo ainda tá de boa. Se vocês falarem assim, professor, pode continuar, eu continuo, tá? Pode continuar, professor, por favor. Como? Como? Pode falar Pode de novo? continuar. Pode continuar? Então, beleza. Seguinte, para o segundo exercício. Seja ΔQ igual a 36 coulomb.
a carga elétrica. Deixa eu abrir a calculadora. Carga elétrica que atravessa uma seção reta em um condutor metálico durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o condutor nesse intervalo. Pois muito bem. Então, o que acontece? Eu posso e devo utilizar esta equação. ΔQ dividido pelo ΔT, ou seja, variação de carga pela variação do tempo. Muito bem. Então, ele pede o quê? A intensidade da corrente elétrica. Então, eu tenho a minha quantidade de carga de 36 e o meu tempo de 20 segundos. Então, o meu I vai ser 36 dividido por 20, que vai dar 1,8. Então, aqui vai ser 1,8 amperes. Beleza, gente? Quem quiser pode copiar, tirar um print, pode ficar à vontade aí. Aí, quando falar para mim continuar, eu continuo. Pode continuar. Pode continuar? Então, beleza. Vamos lá. Deixar aqui aberto. Terceiro, uma corrente elétrica de intensidade de 1 ampere atravessa durante 1 segundo uma seção reta de um condutor metálico. Quantos elétrons desse intervalo de tempo atravessam esse condutor? Pois muito bem. Então, eu tenho que minha corrente elétrica é igual ao quê? Variação da carga pela variação do tempo. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho que achar o meu ΔQ. E vai ser o quê? I vezes ΔT. Beleza. Então, meu ΔQ vai ser igual ao quê? Meu I, que é 1 vezes 1 segundo. 1 vezes 1, então eu tenho 1 coulomb de carga. Então, é só jogar naquela fórmula, que é igual a NE. Eu jogo aqui 1, que é o meu coulomb, o meu N, e aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu faço isso, meu N vai ser o quê? 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza, então meu N vai ser o quê? Se eu pegar 1 dividido por 1,6, isso vai me dar 0,625. 0,625. E o menos 19, ele vai para cima, 19. 10 elevado a 19. Coulomb. Não, elétron, perdão. Que é o número de elétrons que esse material vai apresentar. Tá ok? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Resposta.
Pra quem é amante de futebol aí, pessoal, ó, o Flamengo fez 1-0, viu? É, uai, eu tô falando o placar. Você não acredita que estão tendo até negócio de aposta? É. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou continuar aqui, tá? Pode seguir, professor. Beleza. Seguinte, diz assim o quarto. Um fio de cobre está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado de elétrons livres. Não somente isso, de prótons, falso, de nêutrons, falso. Por quê? Os nêutrons são o quê? As cargas neutras que ficam dentro dos átomos. Então, é uma coisa bem o quê? Mais profunda. Elétrons livres no sentido e prótons no outro sentido? Falso. Isso aqui não causa movimento. Isso causa o quê? Repulsão. Elétrons livres e prótons no mesmo sentido? Verdadeiro. Então, essa aqui se torna a letra E. Ok? Pode continuar, pessoal? Sim. Beleza. Então, é o seguinte. Depois eu faço essas outras questões aqui, tá? E aí, eu já vou para a parte de resistência elétrica e capacitância. Ok? Beleza. Pessoal, antes de mais nada, vocês vão lidar com circuitos, vocês vão lidar com instrumentos, com dispositivos, que vocês têm sim uma noção do que vai ser utilizado na indústria. Um desses dispositivos é o capacitor. Capacitor. O capacitor, pessoal, ele é um dispositivo eletrônico que ele tem a finalidade de armazenar cargas elétricas. No seu interior, ele é constituído de duas placas, tá? Um terminal condutor em cada uma e um meio de elétrico. O que é esse meio de elétrico? É um meio isolante. Isolante. E o que acontece no interior de um capacitor? Você tem aqui uma carga que vai entrar por aqui, vamos supor que ela entra por aqui. Então, o elétron chega até essa placa, ele sai do meio positivo e vai para o meio negativo. Acontece a mesma coisa com a outra. Acontece a mesma coisa com a outra. E acontece a mesma coisa com a outra. E assim vai. Isso aqui, pessoal, quando um elétron sai de uma placa a outra, isso aqui a gente chama o quê? De campo elétrico. Isso aqui é uma explicação que aqui dentro gera um campo elétrico. Como sai de uma placa a outra, e isso aqui é igualmente espaçado, nós chamamos isso aqui de campo elétrico uniforme. Elétrico uniforme. O que comumente a gente chama de céu, tá? Céu, campo elétrico uniforme. Beleza? Pois muito bem.
campo elétrico uniforme, ele tem essa finalidade. Ele faz com que as cargas sejam armazenadas da melhor forma possível e que não haja desperdício de energia. Esse é o intuito do capacitor. É por isso, pessoal, que capacitor ele é muito utilizado na amplificação de sons e também na melhoria de imagens, tá certo? Nesses circuitos, ele é muito utilizado. Muito bem. Eu tenho aqui uma fonte CC e aqui eu venho o quê? As cargas, né, as placas carregadas, e aqui há o armazenamento dessas cargas. O efeito franja é justamente esse, que as cargas elétricas elas vão se alinhando conforme elas vão adentrando dentro do capacitor. A capacitância ela é determinada a partir do quê? Do ε0, que é a permissividade elétrica do meio, e ela é medida o quê? 8,85 vezes 10 a menos 12 metros quadrados vezes distância Farad, volume quadrado, certo? Ela é medida dessa... Não, peraí, tá errado aqui. 8,85 coulomb vezes metro por metro quadrado. Como é metro com metro, fica a unidade coulomb por metro. Essa é a unidade. E a carga armazenada é igual ao quê? Carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Aonde que você observa isso, pessoal? Na indústria. Os bancos de capacitores. Se você tem uma máquina ou uma linha de step que necessite que ela seja energizada e tenha movimento 24 horas por dia, você utiliza os capacitores, tá? Um banco de capacitores. Você tem aqui um capacitor, um. Quando esse aqui já está fornecendo energia, esse aqui já está carregado. Quando ele terminar essa energia, esse primeiro aqui terminar a energia, passa para o segundo. Enquanto esse aqui está carregando, esse aqui está fornecendo energia. Quando este terminar, pega-se a energia do terceiro. Enquanto esse aqui carrega, o terceiro vai fornecendo energia, até chegar ao último. Quando chegar o último, volta novamente até o primeiro, ok? Então, numa indústria, você pode sim ter um banco de capacitores. É somente para essa finalidade, professor, de ter ele funcionando, a máquina funcionando 24 horas por dia? Não. Quando tiver um apagão, por exemplo, né, dependendo da queda de energia, você tem os capacitores que estão totalmente carregados. E assim a empresa não para, ok? Beleza. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Pode Sim. continuar? Beleza. Então, o que que acontece? Eu vou demonstrar aqui para vocês, através de um simulador, como que acontece o cálculo da capacitância, como que acontece. Eu vou abrir aqui, e aí eu já compartilho a minha tela aqui com vocês. Certo? Então, cadê? Achei. Só um instantinho, eu já vou abrir. Muito bem. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí, pessoal, minha tela? Estão vendo? Estão vendo? Sim ou não?
Estão vendo aqui? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um capacitor, tá? Que ele funciona como essas duas placas. Eu vou, então, energizar. E vou demonstrar aqui através dos cálculos. Eu vou energizar de forma que positiva. Veja, que quanto mais eu aumento a voltagem, mais linhas de campo elas vão que se tornando maiores e mais intensas. As placas de cima e de baixo vão tendo o quê? Maior acúmulo de cargas. Beleza? Ficando desta forma. E o que acontece? Se eu abrir, ele fica o quê? Totalmente carregado. Então, o que acontece? É isso que funciona num quê? Num circuito. Quando o capacitor ele acumula essas cargas, ele não perde por causa do material dielétrico que tem entre essas duas placas. Mas se eu voltar, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir a minha quantidade. E quando eu faço isso, o que acontece? Inverte-se a polaridade dessas placas. Posso chegar até o valor mínimo de menos 1,5, que acontece o quê? A mesma coisa. Abro a chave e eu percebo que essa energia aqui, ela não se perde. Ela é o quê? Armazenada, até voltar ao ponto de zero. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui a da lâmpada. Muito bem. Eu vou fazer agora com a lâmpada. Vou pegar aqui o campo elétrico e a energia armazenada. Eu vou armazenar aqui, então. Vou armazenar positivamente. Vou armazenar até o topo, até a carga total. Eu tenho uma área e eu tenho aqui uma ala de separação. Então, eu vou pegar a minha placa e vou ligar a lâmpada, certo? Então, ela está tendo brilho. Até que a carga se desfaz. Aí ela apaga. Eu vou ligar novamente, mas desta vez eu vou fazer o quê? Negativamente. O meu capacitor está carregado, com polaridade invertida, e vou ligar. A lâmpada funciona também, até o momento que essas cargas o quê? São dissipadas. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a distância entre elas e vou aumentar a área entre elas para que vocês vejam o que acontece. Vou pôr para carregar, só que desta vez eu vou aumentar na polaridade normal. Não vou inverter. Vocês percebam aqui que a energia está sendo armazenada em joules. A placa superior ela tem essa quantidade de cargas e a sua capacitância de 0,26 picofarad. Esse P significa pico, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a lâmpada. E o que se comprova? Se eu aumentei a área da placa, o tempo, então, para que essa lâmpada fique mais tempo acesa, ele é diminuído, porque eu aumentei a placa e aumentei a separação entre elas, comprovando que a capacitância e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Pode voltar aos slides? Pode. Beleza. Beleza. Estamos aqui. E o que acontece, pessoal? Dentro de circuitos também, vocês vão lidar com a grandeza de resistência. O que é resistência? É a dificuldade ou interposto para que a corrente não flua livremente dentro de um circuito. Ok? O que acontece? Você tem um circuito aqui com uma certa polaridade, uma certa tensão, menos e mais. E quando eu tenho uma corrente circulando aqui, livremente, sem o resistor de início, sem esse resistor de início, ela flui livremente aqui, ao que? A normalidade de temperatura. Mas, quando eu já tenho um resistor aqui, o que acontece? Essa corrente ela não vai fluir com a mesma intensidade. Esse resistor, ele barra, ele freia o quê?
o movimento ordenado de cargas. Isso aqui também gera o quê? Aumento de temperatura. É o que nós chamamos de efeito Joule. Efeito Joule é a perda de energia em formato de temperatura. Ok? Então, beleza. Então, o que acontece? A primeira lei de Ohm é que ela me equaciona e ela me possibilita diferenciar o quê? E proporcionar esse fenômeno. A primeira lei de Ohm, ela relaciona o potencial com a resistência e a corrente, certo? Pois muito bem. Aqui nós temos uma função do primeiro grau. Aqui eu tenho um primeiro grau, aqui eu tenho um primeiro grau, aqui eu tenho um primeiro grau. Uma função do primeiro grau, ela é determinada da seguinte forma. Deixa eu pegar meu rascunho aqui. Uma função do primeiro grau, ela tem essa característica genérica. F de x é igual do tipo que ax mais b. Onde aqui é o meu coeficiente linear, meu coeficiente angular, né? Perdão, coeficiente angular. Coeficiente angular. E o meu B é o meu coeficiente linear. Coeficiente linear. Relembrando dos tempos de ensino médio e de escola. O que acontece? Uma função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Como que funciona? É assim, ó, que é o gráfico. Eu tenho aqui o eixo X. Aqui, beleza. Vou pegar aqui um azul aqui. Eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Eixo das ordenadas, aqui de cima, eixo das abscissas. Dependendo do valor aqui do A, se ele for maior que zero, se ele for positivo, o meu gráfico ele vai ter essa aqui, característica. Ele vai ser o quê? Crescente. Vou até mudar de cor aqui. Ele vai ser crescente. Se o meu A é positivo. Mas, se o meu A for negativo, o gráfico vai ter o quê? Essa formatação. Beleza? Mas aí fica a questão. Mas, professor, por que isso aqui é importante? Vou voltar. Esse fato aqui é importante porque você vai determinar, por exemplo, se um resistor ele é ôhmico ou não é. Se um gráfico ele tem aqui a minha variação, né, minha diferença de potencial e minha corrente, se no gráfico ele apresentar para você esta formatação da curva, que ela não é uma reta, você pode afirmar com certeza que o resistor ele não é ôhmico, ou seja, ele não obedece à primeira lei de Ohm. Mas, se você tem um gráfico e ele já tem esta formação aqui, onde aqui é a diferença de potencial pela corrente, e ele tem uma curva aqui nivelada, ou seja, uma reta, então significa o quê? Que esse gráfico aqui, esse resistor, ele obedece à lei de Ohm, beleza? E você pode determinar a resistência aqui através da tangente ou a diferença entre tensão e corrente. Quer ver? Por exemplo, você pega aqui, tangente, pessoal, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O meu cateto oposto aqui é
5, né? Que é de 5 a 0. 5 dividido pelo cateto adjacente, o cateto que fica embaixo, que é 1. Então, minha resistência aqui vai ser o quê? 5 ohms. Mas, aqui também tem o quê? Você pode utilizar a mesma regra. Fica como? 10 até 0, fica o quê? 10 dividido o quê? Pelo cateto adjacente desse maior triângulo, que vai daqui até aqui. É 2 até 0. 10 dividido por 2, 5. E aí vem uma característica muito importante. É que, quando você descobre essa resistência sempre apresenta valor constante. Quando eu sei que o meu resistor é ômico, essa resistência é constante. Tá ok? Beleza? Então, muito bem. Vamos mais adiante. Eu tenho também, pessoal, a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela já tem a prerrogativa de calcular o que? A resistência em materiais, certo? Onde o meu ρ, que é essa letra grega aqui, é a relação da minha resistividade, que cada material tem a sua, o meu comprimento pela minha área, ok? Muito bem. É através da resistividade que eu sei se o material ele é um bom condutor, se ele é um bom condutor, se ele é um bom isolante, ou então se ele é um supercondutor. Supercondutor. Ele é um supercondutor. Beleza? Pois muito bem. E vou demonstrar isso aqui para vocês também aqui no PET Colorado, aquele aplicativo. Vou demonstrar primeiramente a primeira lei de Ohm. Só um instantinho que está abrindo aqui. Já abro aqui para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão vendo minha tela? Apareceu Repete. e sumiu. Deixa eu abrir de novo. Agora apareceu? Apareceu. Beleza. Então, o que eu tenho? Tensão, corrente e resistência. Eu tenho aqui algumas pilhas e vou mostrar como que funciona isso aqui dentro do material. Eu vou diminuir, de primeiro, eu vou diminuir a minha tensão. Quando eu faço isso, vocês podem perceber que a minha corrente também diminui, significando o quê? Que a minha tensão e a minha corrente são grandezas diretamente proporcionais. E vou diminuindo. Pronto. Comprovando o quê? Que há uma certa o quê? Dificuldade de passagem de carga aqui nesse material. Mas se eu for aumentando, a minha corrente vai aumentando. Consequentemente, há o quê? Uma maior quantidade de cargas que está sendo passado. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha resistência. Perceba que agora a minha corrente ela é inversamente proporcional à minha resistência. Se eu diminuir mais ainda, minha corrente cresce. E do contrário, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso aumentar minha resistência e a minha corrente diminui. E não afeta em nada a minha tensão. Ok? Beleza. Aguentando um pouco a mão aí, eu vou fazer agora com a segunda lei, que é essa daqui. Português Brasil. Então, o que eu tenho?
Eu tenho a minha resistência do material, a minha resistividade, meu comprimento pela minha área, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha resistividade. Quando eu aumento a minha resistividade, a minha resistência também aumenta. E que eu comprovo que a minha resistividade, ela é o quê? Diretamente proporcional à minha resistência. Se eu aumento, a minha resistência aumenta. Se eu diminuo, minha resistência também diminui. Agora, eu vou aumentar o meu quê? Comprimento. Mostrando que, se eu aumento o comprimento, a minha resistência também aumenta. Se eu diminuo, o quê? A minha resistência também diminui. E se eu aumentar a minha área, minha resistência diminui. E se eu diminuo a minha área, minha resistência o quê? Aumenta. Comprovando que a minha resistividade e o meu comprimento são grandezas diretamente proporcionais à minha resistência e que a minha área é uma grandeza inversamente proporcional à minha resistência. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Pode ir adiante? Sim ou não? Pode ir adiante? Pode, professor, pode continuar. Beleza. Continuar. Qualquer dúvida aí, vocês podem me parar que eu tenho o prazer de parar aqui e solucionar, tá ok? Beleza. Então, é isso aqui que funciona, tá ok? Então, é a partir disso que eu posso determinar quando o meio ele é condutor, quando ele é isolante ou quando ele é um supercondutor. Teve gente que já me perguntou, mas professor, no meio supercondutor, por exemplo, você pode citar a cerâmica. Bem na hora. Pode ser a cerâmica. Cerâmica. Ou então uma mica, Também, né, que é um professor? material condutor, supercondutor. Isolante, você pode falar madeira ou vidro. Madeira, vidro. E como meio condutor, os metais. Metais. Em seu caso geral, os metais. Ok? Por que que o cobre ele é tão visado? Porque ele é um bom condutor, certo? Por isso que aqueles caras lá são danados, né? Que sobem nos postes aí, furtam cobre, justamente por causa do quê? Do seu alto valor de mercado, ok? E em consequência disso, nós temos os resistores, ok? Nós temos aqui os resistores e que o que que acontece? Cada um deles tem a sua resistência. Eles são determinados através da sua coloração. Aí você fica perguntando, mas professor, se eu não tiver isso aqui, a coloração, você pode pegar um multímetro e você pode colocar os cabos de banana nas duas pontas do fio do resistor, que ele indica para você a resistência deles, ok? Isso aqui também é catalogado. Nas indústrias você já tem esse valor, ok? Todo catalogado. Muito bem. Os resistores, eles podem vir no circuito ou em formato de série ou em paralelo. Isso aqui é o que que acontece. Quando o resistor ele vem em série, lembre-se sempre, série significa o quê? Que eles estão submetidos à mesma corrente. Mesma corrente. E quando eles estiverem em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão. Mesma tensão, ok? Então, quando eles estiverem em série, é só você fazer o quê? A resistência equivalente. O que que é resistência equivalente? Resistência equivalente é você substituir todas essas resistências por um único valor, que é o quê? A resistência equivalente, que vai fazer o trabalho de todas elas. E a resistência paralela? É a mesma coisa. Só que no caso, você vai pegar o produto entre eles, de 2 a 2, dividido pela soma também de 2 a 2, ok? Isso aí a gente vai fazer com mais calma nos exercícios.
Isso aqui, pessoal, é mais para efeito de exercícios. Os resistores, eles podem vir com esse formato, tá? Como resistores fixos. O potenciômetro, que é um resistor que você regula a quantidade de resistência que você está fornecendo para o circuito, ok? Vem nesse formato. Ou o trípode, que é o quê? O resistor em que você mexe com a chave, tá? Você coloca uma chave aqui, você gira para a direita, você pode aumentar ou girar para a esquerda, diminuir essa aqui, resistência, ok? Muito bem, pessoal. Fator de potência. Um dos pontos mais importantes que vocês têm é o que a gente chama de potência, ok? O que é potência? Deixa eu pegar aqui o meu rascunho. Beleza. Potência, pessoal. A gente tem que ter uma noção seguinte. Para calcularmos potência, você tem que ter o desempenho de alguma coisa chamada trabalho. Trabalho. Trabalho é a mesma coisa que energia. Energia. Beleza. Então, trabalho ou energia tem o quê? São sinônimos, têm o mesmo significado. Como que acontece? O trabalho, a gente determina ele através dessa letra grega que a gente chama de tal. Tal é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, o que que acontece? Potência, se você quiser isolar, é igual ao quê? A quantidade de energia que está sendo produzida em relação a um determinado tempo. Mudando de cor aqui, o trabalho, pessoal, ele vem em joule. Sim, pode falar. Sim, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Tá trabalhando lá mais Antônio. Oi, pode falar. Não, ele trabalha na Goemil, também lá no... Alguém não quer falar nada, não? Pode continuar então, né? Porque o trabalho, ele é medido em joule. Por isso que vocês viram eu falar sobre o efeito joule. Joule. E o tempo, como vocês viram, ele é em segundos. Segundos. Então, todas as vezes que eu tenho joule dividido por segundos, eu tenho a potência, o valor da potência, que é o watt. Watt. Certo? Beleza. Então, eu tenho isso aqui como potência. Então, o que que acontece? Um fator de potência, pessoal, ele é uma ferramenta matemática que você vai utilizar, né, na indústria, caso você queira determinar a quantidade de carga que vai ser consumida, certo? Por aquela máquina ou equipamento. Muito bem. Esse cálculo, ele acontece de algumas formas. Você pode calcular através do cosseno desse ângulo de fase, que é a potência ativa, que é a potência que vai ser consumida. Ser consumida. Dividido pela potência total que está sendo fornecida. Certo? Pois muito bem. No Brasil, pessoal, esse valor aqui, esse cosseno de φ, essa letra aqui é φ, ele está no patamar entre 0,71, que é o mínimo,
e 0,92, que é o valor ideal, máximo. O que significa dizer isso aqui? Que o valor mínimo que se eu tenho um cosseno que ele tem o valor de 0,71, eu utilizo apenas 71% dos 100% que está sendo me enviado. Mas, se eu tenho esse valor de 0,92, significa o quê? Que eu estou utilizando 92% do valor que está sendo me enviado, de 100%. Tá ok? Pois muito bem. Nós temos vários tipos de potência. A potência ativa, né, que é a potência que vai ser consumida, e a potência reativa, que é essa potência que vai alimentar com campos magnéticos essas máquinas, que ela é determinada em VAR, tá ok? Tudo isso aqui é determinado pela letra Q, que vai ser igual ao quê? A raiz quadrada da potência total ao quadrado, menos a potência o quê? Ativa ao quadrado, tá ok? Pois muito bem. Então vamos aqui a um exercício de fixação. Determine o fator de potência, sabendo que a potência ativa de um certo motor é de 123 kW, perdão, e a potência total de 231 kW. Então, o que acontece? Eu venho e calculo pelo cosseno. Cosseno de φ é igual ao quê? A minha potência ativa, que é 123, dividido por 231. Deixa eu fazer essa conta aqui. É 123 dividido por 231. Isso vai me dar 0,53. 0,53, aproximadamente. Então, o que acontece? Do valor de 100% que está me fornecendo, apenas 53% que eu estou utilizando. Então, está abaixo de 71% do que eu estou o quê? Sendo que o valor mínimo para que eu tenha o quê? Consumo de energia. Então, algum problema está acontecendo. Então, quando você tem esse tipo de problema, você pode fazer essa análise através do fator de potência, tá ok? Então, muito bem. Alguém não entendeu isso aqui, pessoal? Ou todos entenderam? Todos entenderam? Pode continuar? Sim. Beleza. Então, eu já cheguei em um ponto muito bom, que nós já chegamos nas leis de Kirchhoff, tá ok? O que são leis de Kirchhoff, pessoal? As leis de Kirchhoff são as leis necessárias para resolução de circuito do tipo Q, corrente contínua. Nós temos duas ferramentas. Elas são baseadas na primeira lei de Ohm, que V é igual a RI, certo? Pois muito bem. Eu tenho essas duas leis. Eu tenho a lei das malhas e eu tenho a lei dos nós. O que diz a lei das malhas? Que o somatório de todas as tensões no nó zero até o maior nó que tende ao infinito no circuito, isso aqui tem que me dar o valor igual a zero no final. Beleza? E eu tenho aqui a lei dos nós, que me diz o seguinte, que o somatório de todas as correntes num nó que entra e que saem, eles também têm que ser iguais o quê? Iguais a zero. Beleza? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui com vocês. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui primeiro, utilizando a lei dos nós. Mas antes, o que você tem que analisar? Eu tenho que analisar que eu tenho 4 volts de tensão, Tem mais lei do que... 1 ohm, 3 ohms, 4 ohms e 2 ohms. Beleza? Alguém ia falar alguma coisa? Alguém ia falar alguma coisa? Não, professor. Ah, beleza. Pode continuar. Beleza. Eu só vou passar isso aqui e aí a gente vai resolver alguns exercícios, beleza? Para ter mais fixação. Então é o seguinte. Então o que acontece? Eu vou resolver isso aqui de imediato
Primeiro, pela lei dos nós. Como que funciona? Eu já identifiquei os meus resistores e a minha fonte de tensão. Eu vou chamar esse nó aqui no meio de nó A. E aqui eu vou aterrar o meu circuito. Ou seja, que aqui o potencial vai ser, a diferença de potencial vai ser zero. Ok? Então, como que funciona? Eu venho, vou imaginar que tem uma corrente chegando aqui, 1001, vai chegar nesse nó, e a partir desse nó, ela vai se desmembrar em I2, e para cá vai ser o quê? O meu I3. Beleza. Então, pela lei dos nós, pela lei dos nós, ok? Pela lei dos nós. Como que funciona? Eu sei que a corrente que chega, que nem ele diz, tem que ser igual à corrente que sai. Nesse caso, a corrente que eu estou fazendo chegar é o I1. Então, o I1 vai ser igual ao quê? As duas correntes que estão saindo, I2 e I3 neste nó A. Então, eu tenho aqui I1 vai ser igual a I2 mais I3. Muito bem. Então, o que eu faço? Eu vou aqui chamar esse nó aqui de VA, que é uma tensão nesse ponto, e vou fazer desse seguinte, eu posso adotar, eu tenho essa liberdade. Eu vou adotar a ponta da seta como positiva e a rabeira dela como negativa. Então, como que fica aqui em I1? Vai ser VA menos 4 volts dividido pela minha resistência aqui de 1. Por quê? Porque a minha primeira lei de Ohm é V é igual a RI. Como eu quero achar, valeu. Como a minha corrente é o que eu estou achando aqui, é o somatório delas, como que acontece? I é igual ao quê? Tensão dividido pela resistência, ou seja, é a variação de tensão dividido pela resistência entre elas, igual ao meu I2. O meu I2 vem primeiro em quê? Em 0 menos VA dividido por quê? Pela minha resistência de 3. Mais o meu I3, ele vem para cá, toca primeiro o quê? Em 0, sobe até VA, que é a ponta dela, onde que ela veio. E aí, o que que acontece? Esses dois resistores aqui, eles estão em quê? Em série, ou seja, a mesma corrente que está circulando por aqui em 2 e 4 é a mesma. Então, como que acontece? Resistência equivalente, 4 mais 2, 6. E eu chego nessa equação. Alguém não entendeu, pessoal? Pode continuar, porque não pode restar dúvida aqui, porque vocês têm que manjar muito bem essas duas leis. Pode continuar? Tá todo mundo entendendo? Pode continuar? Eu vou continuar então, viu? Quem não entendeu, pode falar. Tá todo mundo entendido aqui? Sim ou não? Repete aí de novo, professor. Como? Alguém não entendeu? Repete aí de novo. Volta aí de novo. Você não entendeu? Não. Não? Aonde você não entendeu? Hã? Aonde? Vai do início aí. É, do início? Então eu vou começar de novo. Como que acontece? A lei dos nós diz que um nó que entra, a corrente que entra num nó, tem que ser o quê? O somatório das duas correntes que saem. Eu adotei aqui o seguinte, eu adoto, você pode adotar, tá? É você quem adota.
Eu estou adotando que essa corrente 1, ela está chegando nesse nó A, que tem um potencial Q, uma diferença de potencial VA. Quando essa corrente chega aqui, ela se desmembra em quê? Em I2 e I3. Então, a minha corrente de chegada I1, ela vai ser igual ao quê? A soma das outras duas correntes que saem, perdão. I2 mais I3. Até aqui você entendeu? Sim ou não? Entendi. Beleza. Então, o que acontece? Quando eu equaciono isso aqui, o que acontece? Eu vou determinar a minha... A soma a soma da Como é que é? corrente que entra, tem- a soma da corrente que entra tem que ser igual às duas que saem. Isso, justamente. Isso. A corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Ou seja, a corrente que entra, ela tem que ser o somatório das duas correntes que saem. Beleza? Porque a A soma corrente 1, ela está chegando no A, mas ela está saindo o quê? Em 2, em 3, nesse nó. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Até Até aqui agora, tudo bem. Então, beleza. Então, o que vai acontecer? Eu adoto o quê? Quem vou adotar a polaridade da minha corrente. Eu vou adotar a ponta dela aqui, essa ponta, como positivo. Então, ela toca primeiro aonde? Em VA. Em 1 é VA. E a rabeira dela fica o quê? Negativo. Qual onde que ela toca primeiro aqui na tensão? Tensão. Lembre-se da lei de Ohm. I é igual a V sobre E, certo? Então, eu tenho aqui VA. E qual que é a rabeira dessa seta aqui? Onde que é a minha corrente? É o 4. Então, fica menos 4. E qual que é a minha resistência aqui entre elas? 1 dividido por 1. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, Sim ou não? sim. Sim. Beleza. Então, agora aqui em I2, eu vou fazer bem devagar. Ele vem primeiro aonde? Em 0, porque eu aterrei o meu circuito. Tem que aterrar. Então, fica o quê? 0. E qual que é a rabeira da ponta da seta aqui? O VA. Ó, ela está saindo. Então, fica 0, que é a ponta, menos a rabeira, que é VA, dividido pela resistência que ela está passando, que é o 3. Mais. Agora aqui. Essa ponta aqui, ela vai vir fazer esse caminho, certo? Ela vem aqui, circula por aqui e chega em primeira onde? Em 0. Então, fica 0. Ela saiu do menos VA. E aí, o que acontece? Você concorda comigo que o resistor de 4 e de 2, eles estão submetidos à mesma corrente, que é o I3, que vai passar o I3 aqui em 4 e 2, sim ou não? Que é a mesma corrente, sim ou não? Sim. Tem que Eles ser. estão em série. Então, quando eles estão em série, a resistência equivalente é o quê? 4 mais 2. 4 mais 2 é 6. Sim. Então, você vem e coloca aqui embaixo o valor de 6. Você agora entendeu? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não? Sim. Isso aqui é com o tempo. Isso aqui, com exercício, a gente vai mapeando, vai traçando os objetivos. Quando vocês forem ver, vocês já estão fera. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não, pessoal? Tô pegando aos poucos. Isso. É aos poucos mesmo. Porque com o tempo, a gente vai fazendo alguns exercícios. Beleza? Mas isso aqui vocês pegaram, né? Esse Sim. equacionamento aqui. Então, beleza. Seguinte. Eu posso vir aqui e tirar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3. 1, 3 e 6. O que é o mínimo múltiplo comum? Um MMC é você pegar os números que estão em fração, que são os denominadores, e substituir por um número que é o quê? Equivalente a todos eles. É o maior, tá? Entre eles. Então, como que a gente faz? Entre 1, 3 e 6, eu pego o quê? Eu vou dividir aqui por 3. Por 1 não dá. Repete ele. Até que todos estejam na unidade. 3 dividido por 3, Dá 1. 1. 6 dividido por 3, 2. 2.
Então, o único número agora que eu vou fazer é o quê? Dividido por 2. Repito 1, até que todos tenham a unidade. E faço o quê? 2 dividido por 2, 1. Então, eu cheguei ao seu valor mínimo aqui de 1. E como que eu faço o MMC? Eu pego esses números que sobraram e multiplico eles. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3 é 6. Então, o 6 é o meu número o quê? Mínimo. Então, o que que eu faço? Eu venho e faço da seguinte forma. Coloco 6 aqui, coloco 6 aqui, coloco 6 aqui. E vou fazer a regra. Pego esse, divido por esse e multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes esse número, então fica 6 vezes VA menos 4. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes esse número de cima fica o quê? 2 vezes menos VA. Isso. Porque o 0 menos VA dá menos VA. E agora? 6 dividido por 6, 1. Vezes menos VA fica menos VA. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu posso simplificar as minhas frações. E que eu fico da seguinte forma. Pessoal, é só desligar o microfone aí, porque aí dá eco aqui para mim, tá? Mas quando for fazer pergunta, vocês ligam. Então fica o quê? Obrigado. 6, que multiplica VA menos 4. Igual a 2 vezes menos VA dá menos 2VA. E aqui dá menos VA. Beleza. Então, agora é multiplicação. 6 vezes VA, 6VA. Menos 6 vezes 4, 24. E aqui, menos com menos dá mais. Menos 2 com menos 1 dá menos 3VA. Beleza. Então, fica só assim. Eu tenho que deixar termo com variável de um lado, termo independente de outro. Então, fica o quê? 6VA. O menos 3 passa para o outro lado da igualdade positivo, mais 3VA. Igual. E o 24 que estava aqui negativo, ele passa para o outro lado da igualdade positivo. Então fica aqui. 6 mais 3, 9VA. Igual a 24. Então, o meu VA vai ser o quê? 24 dividido por 9. Porque ele aqui estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Beleza. Quando eu chego nesse valor, eu vou fazer aqui 24 dividido por 9. Vai dar 2,6. Então, o meu VA, ele vai ser aproximadamente 2,66 volts, ok? Se a tensão desse nó. Beleza. Meu VA vai ter esse valor. E aí fica a questão. Professor, eu achei esse valor, ok? Agora, e se eu quiser, por exemplo, achar o valor de I2, por exemplo? Você equacionou que o meu I1 é esse valor, o meu I2 é esse valor, o meu I3 é esse valor. Se você quiser achar o valor de I2, por exemplo, é o quê? É menos VA dividido por 3.
Quanto que é o VA? Menos, né, aqui, o VA é 2,66. Dividido por 3. Quando eu faço isso, minha corrente vai ser menos 0,88 amperes. Tem gente que fala assim, mas professor, quando a minha corrente dá negativa, significa que o meu valor está errado? Não, não significa que o seu valor está errado. Significa que a corrente ela vai fluir para um outro lado. Ao invés dela vir o sentido que nós adotamos, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir aqui embaixo, meu I1, o sentido real dela. Chega nesse ponto, sobe para cá o I2 e para cá o I3. Simples assim, tá? Então, não significa que a corrente está errada, significa que o sentido é o oposto. Ao invés, por exemplo, de ser horário, vai ser sentido anti-horário. Se for o que você adotou em cima, o sentido dela, o sentido real da corrente, ela vai fluir de baixo para cima, tá bom? Ah, eu quero calcular agora o meu I3. O meu I3 é o quê? É menos VA dividido por 6, certo? E quanto que é o meu VA? Menos 2,6. Por 6. Então, vai ser o quê? Deixa eu fazer aqui. 2,66 dividido por 6. Isso dá 0,44. Então, meu I3 é igual a menos 0,44 amperes. Ótimo. E agora eu posso calcular o meu I1. O meu I1 é o quê? VA menos 4 dividido por 1. Então, meu I1 é igual ao quê? VA menos 4. Então, meu I1 é como? Porque todo número dividido por 1 é esse número mesmo. Então, fica aqui 2,6 menos 4. Quando eu faço isso, 2,66 menos 4, eu obtenho a minha corrente de 1,34. 34 amperes. Beleza, gente? Tranquilo? E se você quer conferir se isso está certo, é só você fazer o quê? É só você pegar o quê? A corrente 1, que você achou que é a corrente de entrada, é igual à soma das duas de saída. Então, é só você pegar o quê? 0,88 menos 0,88 mais menos 0,44 para você confirmar. Então, é pegar I2 mais o quê? I3. Então, quando eu pego menos 0,88 mais menos 0,44, isso aqui vai dar menos 1,32, aproximadamente. Um valor parecido com esse daqui, se a gente for analisar as condições de arredondamento. Então, aqui essa soma vai dar 1,32 amperes, comprovando que essa lei funciona, que a corrente que entra vai ter que ser igual às correntes que saem. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não?
Sim ou não, pessoal? Beleza, gente? Todo mundo entendeu aqui? Tem alguma dúvida? Ficou algum resquício de dúvida? Beleza, gente? Alguém pode me responder aí se tá tudo bem? Estão copiando? Positivo. Beleza. Tentando. Não entendeu aqui? Não entendi, professor. Estou só tentando assimilar. Não, mas isso aí é com o tempo, pessoal. Não adianta, tá? Para muita gente, muita coisa nova. Por exemplo, essa parte aqui de MMC, por exemplo, muita gente viu isso aqui na sexta série, sétima série, né? Então, algumas coisas aqui a gente vai pegando aqui de pouquinho em pouquinho, beleza? Aí a gente tem muito tempo. Chegou até onde que eu nem esperava. Eu pensei que ia falar sobre potência ativa e tal, mas chegou nas leis de Kirchhoff. Então, a gente tem muito tempo ainda para desbravar muita coisa aqui ainda. Beleza? Tranquilo. Alguma dúvida, gente?